Saudações, galera. Então, continuando hoje a série O Futuro que Preparam para Nós. Não tem ainda nenhum outro conteúdo nesse canal, mas conforme eu vou me organizando, eu devo conseguir colocar mais algumas coisas. Até estudando esse tema, eu estou percebendo que é útil e importante comentar da questão da fantasia, um pouco de história de fantasia, como a gente chegou a ter o que temos hoje como fantasia. Então talvez eu já deva organizar uma série nesse sentido. Então, faço na introdução essa colocação para a gente ter o registro. A ideia hoje é, não é exaurir o assunto, mas ajudar a organizar o tema. Qual tema especificamente, né? Esse tema da ficção, ficção científica. Então, depois de eu ter comentado o início da ficção que estava sendo discutido, para ajudar a ilustrar, né, as discussões que envolvem esses assuntos e os temas que foram sendo desenvolvidos, então a ideia hoje é eu destacar, ilustrar, exemplificar os temas da ficção científica. Então, isso é uma coisa que poucas pessoas têm, às vezes, a devida compreensão. Quando eu comentei do grande tipo, né, de ficção, né, do grande tipo que dá margem para as narrativas de ficção espacial, que depois eu destaquei então no Wells e no Lewis, havia diversas coisas em voga. A questão da noção do espaço, né, o que o espaço é, o que são os outros planetas, o que é o ser humano. E conforme isso foi se desenvolvendo, alguns autores eles foram criando determinadas ênfases e a partir dessas ênfases foram surgindo os gêneros. Hoje muitas das coisas que a gente tem de obra de ficção não é propriamente ficção, é fantasia no sentido às vezes pejorativo do termo. O que eu quero dizer com isso? Porque vai por uma gama de algo que sequer é possível ou razoável. E aí a gente está falando do de um tipo de narrativa que é a narrativa pela narrativa, não tem uma defesa de tese, que é algo que eu comecei nessa série de aulas. São histórias que muitas vezes você está interessado na emoção das batalhas, das explosões, às vezes é um tema romântico e tu pode ter uma boa história romântica num cenário de ficção espacial, cenário de ficção científica, e aí não é necessariamente bom classificar essa história como ficção científica, porque o tema central da história não é de ficção. Ela usa dos elementos de ficção para fazer de uma história de romance. Não vou citar um exemplo agora, porque assim que eu começar a citar, vai ter bastantes exemplos. Então, assim, o- a ideia hoje é ajudar a organizar. Por quê? É impossível, virtualmente assim, impossível eu dar uma lista categórica definitiva de gêneros. Qualquer pessoa que vá para estudar gêneros de filme vai perceber que o pessoal consegue inventar aventura de terror, aventura de comédia, vai coisa. Então, o gênero fica complicado. É melhor a gente ilustrar a coisa, exemplificar, mas exaurir é difícil. Porque o pessoal pode criar principalmente novos. Então, falando de gêneros, por exemplo, né? Ficção espacial. O tema principal da ficção espacial, não sei o quanto ficou claro, é a dinâmica de homem e Deus. Então tu vai ter StarCraft, principalmente o 2, isso fica claro, né, jogo, que a narrativa ali é centrada então na Kerrigan, que acaba ascendendo a uma Shell Naga, que seria o equivalente a Deus. Alien, o filme Prometheus, eu acho que isso mostra bem. No caso, é a ausência de Deus, nesse caso. Star Trek, quando a Federação ela começa a ter a postura de divindade para com raças menos evoluídas. Babylon 5 também vai ter isso. Então, isso é propriamente ficção espacial. Isso eu vejo que é o grande tema que perpassa a ficção.
aquele filme Ameaça no Espaço é praticamente uma versão no espaço da Arca de Noé, com algumas outras considerações, porque ali não tem só a ideia da Arca de Noé, tem a ideia de que o ser humano leva o pecado original para o novo planeta, e esse pecado original então se manifesta naquela ameaça que eles estão enfrentando, né? Então tem isso. O filme, a série do Perdidos no Espaço também tem isso, tanto que o motivo pelo qual eles não querem levar armas para a nova colônia é para não levar a maldade, não levar o pecado. Eu acho isso dali tolice, tá? Transformar isso dali para mim é uma tolice, porque transforma o objeto numa coisa má que não é, porque é uma ferramenta. E no final eles acabam levando os robôs e ficam sem defesa, né? Enfim. Então, além disso, tu vai ter um gênero menor já, é o steampunk. O steampunk, eu estou falando dele só por um motivo seguinte. Esse tema do steampunk, ele é muito mais uma estética. E ele é, um certo sentido, precursor do cyberpunk e ele tem aquela onda de que, nossa, agora com as máquinas a vapor, muitos problemas vão ser resolvidos. É muito aquela ideia de ciência como salvadora da pátria. E aí então tudo tem que virar steampunk, tudo tem que ter essa estética do steam, que é basicamente tu transformar a máquina num ideal estético, porque ela é um ideal moral, um ideal intelectual. Então tu vai ter, eu acho que o filme que mais retrata isso é As Loucas Aventuras de James West, com Will Smith. Tu tem o filme Máquinas Mortais, com as cidades móveis, que ele tem elementos steampunk, não é só isso. A Liga Extraordinária também tem elementos ilustra um pouco. E quem conhece um pouco mais de RPG, de jogos, todas as narrativas que se passam em Reinos de Ferro também é steampunk. No caso ali eles têm elementos mágicos, principalmente para compor os robôs, né? Mas a ideia de robô movido a vapor já existe em As Loucas Aventuras de James West, sem magia. Então a gente tem essa questão da estética, que deriva da crença de que tu tem aquela ciência, ou aquele ideal, aquela descoberta científica, aquela máquina, como um ápice. Né? O outro tema que é muito interessante, que vai aparecer na ficção espacial, é o que é o ser humano. Então tu vai ter o jogo Detroit Become Human, Blade Runner, Fantasma do Futuro. Fantasma do Futuro é uma das séries relativamente modernas e também que tem conteúdo recente, né? Ela é anterior aos anos 2000, mas ela tem produções mais recentes. Algumas outras séries não têm produções tão recentes, então são antigas, mas não são novas. Que é o ser humano, porque vai entrar, e isso eu acho que é interessante do que a série Fantasma do Futuro traz, né? Em inglês o termo é Ghost in the Shell, né? O fantasma na concha, porque ele traz muito a ideia de que a alma humana, né, seria esse fantasma. Não estou dizendo que é isso, eu estou dizendo o resumo da coisa para não complicar tanto, né? Que a alma humana é esse fantasma que está dentro da concha, e essa concha é o corpo. Então tem uma série de personagens na franquia. A personagem principal, o corpo dela é totalmente simbiótico. E tu vai ter um personagem que ele tem o corpo totalmente humano, ele não tem implante nenhum. E aí, muito da série é essa questão do que é o ser humano, o quanto pode ser hackeado. Então vai ter um personagem que eles vão enfrentar, não é exatamente um personagem, não vou dizer que é vilão, não, para não dar. Um personagem que eles enfrentam que é um ser humano que está num corpo totalmente simbiótico, mas não é um corpo com aparência humana. Então ele deixou de ser humano? Então essa discussão que eles vão colocar ali. Claro que isso pressupõe a questão de que o ser humano, então, a alma, ele é o software de um hardware, que não é, por exemplo, a tese que o Lewis defende. Tá? Então, algumas obras, e eu acredito que da perspectiva cristã, principalmente, outros autores eu acho que talvez tenham, eu teria que pesquisar, não sei como é a situação, por exemplo, dos hindus, talvez tenha eu não saiba, mas cristã existem, não sei nem se existem propriamente obras que defendem a tese contrária, né, que a tecnologia não é a mudança da alma.
Ficção temporal, então tu vai ter o De Volta para o Futuro, Minority Report, o Efeito Borboleta, que é a tese, então, de que... Então, pensa o seguinte, ó, qual é a linha de raciocínio? O espaço acima do céu, ele começa a ser um espaço viajável, tá? Por que que o tempo não é um espaço viajável? Que eu posso ir para frente e para trás. Essa é a ideia da ficção temporal. E aí, tu vai entrar no problema do Minority Report, que é, ok, não necessariamente eu possa viajar, mas se eu posso prever o futuro, eu posso prender uma pessoa antes dela cometer o crime, que eu sei que ela vai cometer, que aí tu vai entrar na questão da liberdade humana. Então, algumas obras, elas têm temas muito interessantes a serem trabalhados e discutidos, quando a gente para olhar o tema discutido. E se a gente vai estudar certas coisas, porque assim, não adianta a gente ficar no. Se eu quero discutir Minority Report, não adianta eu ficar no filme Minority Report. Eu tenho que ir atrás das teses dos autores que defendem, procurar a contraposição. É assim que a gente faz esse trabalho, né? Então essa é a proposta também dessa série, ainda que eu vá me focar muito mais em ficção. Essa é a grande questão, no caso ali da liberdade. Então a gente vê e a gente começa a ilustrar problemas, e às vezes os problemas eles derivam de falsas compreensões do que é liberdade humana, por exemplo, tá? Ou de falsa compreensão do que é o tempo. Eu acho que a ficção temporal hoje em dia ela está muito infeliz, porque o pessoal está fazendo muita coisa ruim. Tu tem o tema da dominação das máquinas, que tu vai entrar em Exterminador do Futuro, principalmente, mas também Eu, Robô e a, né, o famoso filme do Garotinho, e Astro Boy, que se misturam muitas vezes com a noção do que é ser humano, e entra também, isso é uma coisa que eu já vi alguns autores comentando que eu achei sensacional, que o ser humano, sabendo que ele tem pecado original, ele tem medo que a sua criatura maior se rebele contra ele, assim como nós se rebelamos contra Deus, né? Essa eu acredito que é uma perspectiva que deveria ser muito mais explorada em obras de dominação das máquinas, que é a perspectiva escatológica da coisa, tá? Que o ser humano cria a sua própria destruição quando está criando virtude, ou assim, quando está querendo criar, se igualar a Deus. Não estou dizendo que vocês precisam gostar disso, mas eu estou dizendo que eu acho que faltam obras nesse sentido, porque eu acredito que bons temas seriam discutidos e o pessoal teria uma criatividade muito grande para fazer. Astro Boy ele não vai tanto para uma linha mais pessimista. Eu acho que Astro Boy dessas séries é menos pessimista, porque ele vai ficar mais na linha do que é o ser humano e o quanto o ser humano consegue criar um outro ser humano a partir do robô, né? Que é um pouco da tese do homúnculo. O Cyberpunk, que entra muito com uma derivação do Steampunk, mas o Cyberpunk já é a realização mais plena da ideia de que o cyber, né, o cibernético, ele vai ser a salvação. Então, quando a gente vê hoje muita da agenda de transhumanismo, de aperfeiçoamento humano, tu entra na estética do cyberpunk, que se relaciona, eu preciso fazer essa relação por uma questão razoável, tá, que facilita a explicação da questão da ciência e poder. Série Gundam também entra um pouco aqui, mas o que eu vejo que ilustra bem que a pauta por exemplo, do transhumanismo, eu posso ter tanto no sentido de saúde, ou seja, eu faço próteses mecânicas que melhor se conectam ao ser humano para melhorar a vida daquela pessoa, que perdeu um braço, por exemplo, ou eu posso fazer armas e outras coisas, que é a ideia de ciência e poder ou a moralidade da ciência. Então a gente entra isso em algumas questões. Minority Report discute a questão, né, da ciência temporal, né, prever o futuro. Então a gente vai ver isso. Algumas séries não trabalham isso, tá? Outras séries trabalham isso de maneira sutil. E aqui eu vou, só tem mais um que eu vou comentar, que é séries que falam de limites da ciência. E aí eu recomendo vocês verem Dr. Stone, que chega um momento que eles chegam ao dilema de que se eles não tiverem desenvolvimento tecnológico para ter uma produção agropecuária, eles vão começar a ter problema de fome.
E aí um personagem comenta assim que o problema que eles têm ali hoje não é tanto de quantas pessoas eles conseguem salvar e acolher e trazer para a comunidade, mas quanto eles conseguem sustentar dentro da comunidade. Então ele coloca os limites da ciência. Outra temática que eu acho que falta na literatura contemporânea e deveria ser melhor trabalhada, porque a gente vê muita daquilo que eu chamo de fantasia científica, de a ciência pode tudo, e daí tu vê os jovens achando que a ciência pode muitas coisas que eles não podem, tá? E só aqui você já deve ter percebido, então, que esses temas, eles geralmente, uma obra não é pura, não fala só de alguma coisa, ela fala de mais de uma coisa. E muitas das melhores obras, elas vão trabalhar essas coisas. E aí tem aquela questão que eu comentei já anteriormente, que algumas obras, elas já entram num parâmetro de sem tema. Que é, por exemplo, qual é o tema de Flash Gordon, qual é o tema do Homem de Ferro. Às vezes tem um tema, mas ele é necessariamente científico. Às vezes, e isso é a principal característica do que eu chamo de fantasia espacial, fantasia científica, que a obra não tem tema, é só para ser bonitinho, divertido, não tem uma discussão maior. E algumas obras, elas têm, então, que a gente pode chamar de tema não necessariamente científico. Vou dar um exemplo. Lenda dos Heróis Galácticos. Eu posso pegar toda a história da Lenda dos Heróis Galácticos, adaptar ela esteticamente para um romance medieval. E eu posso mudar quase nada dos diálogos, inclusive. Por quê? Porque o tema todo, a tese toda é uma discussão política. Lá, o espaço entre nós, que é um romance. Tá? Qual é o tema científico? Perdidos no espaço. Tem algum tema científico específico? Não tem. Isso é uma coisa que às vezes o pessoal tem que entender que a tese principal de um livro não necessariamente vai fazer a classificação estética dele. É por isso que eu também comentei a questão do steampunk como estética. Porque uma obra ter uma estética espacial não significa que a tese central dela tenha a ver com ciência. Alguns filmes, eles até não têm uma estética muito impressionante, porque até pela idade que eles têm. Mas eles ainda assim têm discussões interessantes. Por exemplo, o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Além de todo o elemento de viagem e outras questões, tu tem a discussão do darwinismo que é posta lá, da evolução humana, eh, que começa naquela questão, né, naquela cena inicial do meteoro que cai e leva o macaco que mata o outro com uma ferramenta improvisada. Então tu tem essa discussão, tá? E isso é algo que a gente tem que também recordar, que é o seguinte, a medida também agora lançando para o futuro, né? Já estamos se caminhando para o encerramento, lançando então para o futuro do que eu quero comentar aqui. À medida que nós vamos tendo esses temas sendo discutidos e essas séries sendo produzidas, vão começar a surgir pessoas que, por exemplo, talvez mais recente seja The Expanse, que dois físicos, se não me engano, se uniram para fazer um romance procurando seguir as leis da física, né? E tu vai ter pessoas que elas não estão interessadas nas leis da física, mas elas estão interessadas às vezes em temas políticos, às vezes só em escrever um romance tosco, uma coisa sem tese. E aí, muitas das coisas que foram gradativamente estabelecidas na ficção científica, na ficção espacial, elas passam a ser repetidas sem necessariamente ter-se a consciência de quais as teses que estão por trás daquelas ideias. Não é da ficção científica, mas eu acho que o ícone que mais tem essa questão, o elemento que mais tem essa questão de perda de identidade, tamanho a reutilização, é a questão do dragão. Tá? Então a gente vai ver hoje tantas formas de dragão, em parte por isso, porque foram se reutilizando do símbolo e hoje muitas pessoas têm uma séria dificuldade de resgatar a origem do que é um dragão. E tu vai ter o pessoal querendo defender que um dragão é uma coisa, ou outra, que não sei o quê, aquela confusão de definição de termos, o que é um dragão, ele é uma divindade, ele é uma besta, essas coisas. Por quê? Porque foram feito isso. Então, enquanto a gente tem essas obras que, num sentido, elas são fundadoras,
e é o que é mais interessante de a gente trabalhar, que são essas obras que elas expõem teses e assim elas gradativamente formam algo, aquilo que a gente chama de opinião pública. A gente tem obras que elas só vão fazer a repetição da opinião pública, só vão fazer a confirmação. E muitas dessas obras, elas não vão ter tese propriamente, elas vão ter uma série de pressupostos e uma série de confusões. Tá? Então, quando a gente pensa um pouco Sherlock Holmes acaba trazendo e popularizando aquela ideia de que a ciência explica os mistérios da vida e da ação humana. Ou seja, que os presságios da natureza não são presságios, eles são fenômenos. E a partir disso, tu vai ter que ter explicação científica para retirar daquilo ali a superstição. Então, tu vai ver isso se consolidando em determinadas narrativas, mas as pessoas não vão percebendo que tem uma história de como aquilo foi sendo construído. E aí entra aquela famosa frase do Arthur Clarke, acho que é do Arthur Clarke, pelo menos, eu estou na cabeça dele, que é uma tecnologia suficientemente avançada e inextinguível de magia, onde a gente entra em quase tudo que eu chamo de fantasia científica. O exemplo talvez mais popular do momento seja o Homem de Ferro. Poderia citar outros, o aeroporto-aviões da SHIELD também, que já tem alguns vídeos na internet, vocês conseguem pesquisar, eles mostrando por que aquilo ali não funciona. Círculo de Fogo também. São coisas que estavam na fantasia e passaram para a ciência, porque tu começou a ter gradativamente essa mudança de opinião, que perpassa esses temas que eu fui comentando. Mas não só perpassa esses temas, tu vai saindo de uma tese que está sendo defendida para uma tese que está consolidada. Então, pegar um exemplo, enquanto o Cyberpunk ele tenta propor a tese que a alma humana é um software, algumas outras obras elas já partem desse pressuposto. E a partir desse momento tu vai ter então outras obras e tu vai começar a entrar mais naquilo que eu chamo de fantasia. Por quê? Porque tu não vai focar tanto a defesa da tese e mais simplesmente as consequências dessa tese. E aí tu vai popularizar consequências que não necessariamente vão acontecer porque a tese não necessariamente é correta. E algumas teses já foram até refutadas. E eu acho que é isso que tem que ser visto quando a gente faz essa separação de temas, a gente tem que entender o que está sendo discutido e se alguma coisa não está sendo discutido, mas precisaria ser discutido, que é uma das propostas, então, que eu vou trazer sim aqui nessa série, que é essa discussão. E na próxima aula, que hoje o tempo já até estourou, eu vou comentar mais dessa questão da razão, dessa discussão. Até a próxima.